Ó, o homem bom. Conta-se que Jesus, após narrar a parábola do bom samaritano, foi novamente interpelado pelo doutor da lei, que, alegando não haver compreendido integralmente a lição, perguntou sutil: Mestre, que farei para ser considerado homem bom? Evidenciando paciência admirável, o Senhor respondeu: Imagina-te vitimado por mudez que te iniba a manifestação do verbo escorreito e pensa quão grato te mostrarias ao companheiro que falasse por ti a palavra encarcerada na boca. Imagina-te de olhos mortos pela enfermidade irremediável e lembra a alegria da caminhada ante as mãos que te estendessem ao passo incerto, garantindo-te a segurança. Imagina-te caído e desfalecente na via pública e preliba o teu consolo nos braços que te oferecesse amparo sem qualquer desrespeito para com os teus sofrimentos. Imagina-te tocado por moléstia contagiosa e reflete no contentamento que te iluminaria o coração perante a visita do amigo que te fosse levar alguns minutos de solidariedade. Imagina-te no cárcere, padecendo a incompreensão do mundo, e recorda como te edificaria o gesto de coragem do irmão que te buscasse testemunhar entendimento. Imagina-te sem pão no lar, arrostando amargura e escassez, e raciocina sobre a felicidade que te apareceria de súbito no amparo daqueles que te levassem leve migalhas de auxílio, sem perguntar por teu modo de crer e sem te exigir exames de consciência. Imagina-te em erro sob o sarcasmo de muitos e mentaliza o bálsamo com que te acalmarias diante da indulgência dos que te desculpassem a falta, alentando-te o recomeço. Imagina-te fatigado e intemperante e observa quão reconhecido ficarias para com todos os que te ofertassem a oração do silêncio e a frase de simpatia. Em seguida, ao intervalo espontâneo, indagou-lhe o divino amigo: em teu parecer, quais teriam sido os homens bons nessa circunstância? Os que usassem de compreensão e misericórdia para contigo, para comigo, explicou o interlocutor. Então, repetiu Jesus com bondade: segue adiante e faze também o mesmo. É isso. Vamos seguir adiante e fazer o mesmo. Achei linda essa passagem, né? Que ele explica tudo o que é o homem bom, o que a gente tem que fazer, né? É ali toda aquela questão da caridade, né? Do amor ao próximo, né? Daquele sentimento de ajuda, de estar ali, de amparar aquele que está necessitando, sem julgamento, sem nada. Exatamente. Muito sem bonito. Julgamento, sem nada. Ajudar por ajudar, né? Exatamente. Sem perguntar a quem. Sem recriminação de qualquer coisa. Exato. É isso aí. Vamos lá então, gente? Vamos. Nós vamos ter que acabar assim por volta de umas 8h15, que a gente vai ter reunião, os professores com a Malu e o esposo dela para nos dar instrução aí a respeito do Zoom. Os professores vão passar a usar o Zoom, que a Malu agora integra a equipe e vai começar a gravar a aula para os alunos. Beleza. Beleza, Malu? Beleza. E Só está faltando. É isso aí que você acabou de ler, né? É.
Aí eu não vou mais ouvir os alunos reclamando lá, mas não posso assistir essa aula, eu estou aqui na aula da escola. Vamos ver aí, né? Vai atender esses corações aí. Então, que aí eles podem ver depois, né? Exato, podem ver depois. Então, vamos lá, o capítulo é Estranha Moral. Quer dizer, é um assunto que a gente vai ter que, digamos, se debruçar adequadamente para fazer uma interpretação justa da profundidade do conteúdo. Retirar o fruto, a polpa real dessa beleza aqui, né? Que é a árvore do Evangelho. Porém, quem veio esclarecer isso, como nós já dissemos, foi o Espiritismo, né? Então, vamos lá. Item 9. Não vim trazer a paz. Ora, então, primeira coisa, o conceito de paz de Jesus não deve ser o nosso. Primeira reflexão que se faz. Certo? Certo. A primeira reflexão que se faz é, se ele não veio trazer a paz, ele fala a palavra paz, naturalmente ele não está se referindo à paz que eu imagino que seja uma paz real, uma paz verdadeira. Quando ele usa a palavra paz, eu já sei que na minha cabeça não pode vir a ideia que eu tenho de paz, deve ser distinta. Porque ele não veio trazê-la, então não é boa. Aqui eu penso que seja. Primeiro ponto. Mas eu vim trazer a divisão, e também de forma contrária, né? Essa divisão deve ser boa, e não deve ser a divisão que eu presumo que seja no meu raciocínio. Então, vamos lá. Não penseis, Mateus capítulo 10, versículo 34 a 36. Não penseis que eu tenha vindo trazer paz à terra. Eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Pois vim causar divisão entre o filho e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra, e o homem terá por inimigos os da sua própria casa. Beleza? Então vamos devagar. Beleza. Ora, então qual é o conceito de paz que nós temos? O que é paz para o homem? Paz para o homem não parece ser um conceito muito certo. Concordam? Sim. E qual é o conceito de paz para nós? Para o homem? Tranquilidade, calma. Sossego. O conceito de paz é uma tranquilidade com uma vegetação do corpo. Isso. Vou ficar deitado descansando. É. Na rede total, né? É. Então, o conceito de paz nosso está muito viciado. Tanto é que, ao longo da história, quem trabalhava era considerado escravo. Certo? Certo. A paz, eu tinha que ficar efetivamente com a vegetação do corpo, com servidores, até me ventilando, certo? Com garantia todas exteriores. Então, olha, e aí, olha, eu não vim trazer essa paz, não. Essa paz eu não vim trazer. Pelo contrário, eu vim trazer a luta. Ora, mas que luta então ele veio trazer? Do trabalho. A luta do trabalho. A luta que nos leva a efetivamente trabalhar para buscarmos a regeneração. Correto? Sim. Então, essa espada aqui é uma espada que nos dá um conhecimento.
É uma espada simbólica, é uma espada de um conhecimento que revolve até o que eu considero que seja a paz e o que eu considero que seja a luta. Júnior. A luta é a busca por consequência da regeneração. E eu tenho que abandonar a paz ociosa, a paz do repouso em que outros trabalham por nós. E eu fico sem qualquer movimento. Não dá. Júnior. Pois não, Paulo? Essa questão do trabalho, a gente fica observando assim, porque ele movimenta muitas virtudes em nós. Eu fico observando aqui, ó, a senhora que vem nos ajudar aqui, ela tem um neto que ele tinha muita dificuldade na escola, assim, o quociente de inteligência dele, a gente percebia que era menor que a média. Aí esse menino começou a trabalhar e hoje a gente vê assim, às vezes eu encontro com ele aí na rua, na verdade nas avenidas aí, ele está dirigindo, entendeu? Ele virou assim, tipo um braço direito, porque tem uma índole muito boa, virou tipo assim o braço direito do chefe, então ele sai para fazer um monte de coisas e o trabalho é que fez com que, sabe, é uma coisa assim impressionante, o quanto o trabalho transforma a gente. E dá dignidade, né? Além de transformar, nos dá dignidade. Nossa, mãe, é um negócio assim, é só a gente observando que a gente vê, e às vezes determinadas profissões, por exemplo, a pessoa que usa muito as mãos, né? Ela desenvolve assim o tônus muscular e aquilo associado com a inteligência. Eu fico olhando assim, eu acho que o trabalho é uma coisa fantástica. E aquela paz de espírito, eu não sei, pelo menos comigo é assim, gente. Às vezes os meus momentos de mais paz de espírito que eu tenho é quando eu estou envolvido com o trabalho ali e seguindo certinho o que tem que ser feito. Como diz o Haroldo, né? É o seu momento em que você está, como é que ele fala? Meditando. Exato. É o seu momento de meditação. E outra, é muito bom você saber que o que você tem na sua casa, seja o que for, de um lápis, né, a uma televisão, um computador, um celular, um carro, né, você adquiriu com o seu trabalho, o seu esforço, né? Isso é muito bom. É muito bom. Esse aí é uma paz. Esse dá. Então, essa espada que Jesus se refere aqui é o conhecimento. É uma espada simbólica do conhecimento que há de nos regenerar para que nós nos aperfeiçoemos. É para retirar-nos do ócio, porque para nós, há muitos séculos, está viciado o conceito de paz. Para nós, a paz é a ociosidade e que outros trabalhem por nós. Não. Então, ele veio trazer a espada simbólica do conhecimento para que nós nos afastemos dessa paz que traz a morte e avancemos para a busca da nossa regeneração. Porque, como disse o Paulo e a Malu aí, esse trabalho, é o trabalho, e principalmente o trabalho de caridade, que vai nos dar a paz. Então, Jesus trouxe uma luta para a regeneração da terra. É uma batalha sem sangue, para a iluminação do nosso caminho. Ora, o que é iluminar-se? Iluminar-se é adquirir conhecimento. E ele próprio deu o exemplo da busca dessa construção de uma paz verdadeira, que está naturalmente vinculada ao movimento e ao trabalho. Ele deu o exemplo de um sacrifício
supremo. Ele deu o exemplo de um sacrifício supremo. Então, faz 2 séculos e um pouco que o planeta está impulsionado por uma busca de uma renovação nossa. Concordam? Sim. E essa espada é a espada contra o mal, que se vincula à ignorância, a uma falta de conhecimento. Porque nós devemos buscar um trabalho incessante de caridade. Porque esse trabalho incessante é que vai dar a serenidade, é que vai dar a paz. Então, Jesus iniciou um combate pela construção de uma paz real no mundo que está vinculada a muito trabalho, que está vinculada a muito movimento. Ora, isso vai causar divisão à medida que uns entendem antes que outros. Então, na família a coisa vai estar dividida, sim. Porque existem alguns que compreenderam o que Jesus está trazendo como espada simbólica e outros não. Então, vai ter dentro do próprio lar um movimento de regeneração e é natural que haja. Beleza, gente? Beleza. Então, vamos lá. Vim para lançar fogo à terra. E o que é que desejo, senão que ele se acenda? Tenho de ser batizado com um batismo. E quanto mais me sinto apressado de que ele se cumpra. Bom, então vamos lá. Primeira coisa. Vamos começar com essa parte aqui. Ó, Jesus tem que ser batizado com um batismo e tem pressa para que o batismo se cumpra. De que ele está falando aqui? Que batismo é esse? Jesus é o Espírito Crístico, sem dúvida que ele tem que evoluir. Porque dentro do grau dos Espíritos Crísticos, conforme a gente pode ler no livro Os Mensageiros, tem diversos graus. E que batismo ele está falando? Referente ao seu progresso. E aí, gente? Que batismo é esse que ele quer? Que ele quer passar? Não sei. Alguém sabe? O batismo ele seria muito mais dizer em sentido de trazer o amor, a caridade para a terra. Seria mais nesse sentido? Vamos ver bem aqui as palavras. Eu tenho de ser batizado. Seria uma renovação, né? Não é para a terra. É uma renovação. Não é para o planeta. Vamos ver bem o sentido das palavras. Eu tenho de ser batizado, não a terra. Eu. De que batismo? Ele tem pressa para que se cumpra. E, naturalmente, isso está vinculado à escala de progresso do próprio Cristo. Vamos dar uma olhada em Mateus, capítulo 20, versículo 22. O que fala aí? Mateus, capítulo 20, versículo 22. Ou Lucas, capítulo 24, versículo 26. Vou ver aqui, ó. No Novo Testamento do Haroldo. Mateus, capítulo 20, versículo 22. Jesus, porém, respondeu. Hã? Jesus, porém, respondeu: Não sabeis o que pedis.
podeis vós beber o cálice que eu hei de beber, e ser batizado com o batismo que eu sou batizado? Qual é o cálice Podemos. que ele vai beber? A crucificação. Hã? A crucificação? É. A morte. É desse batismo aqui que ele está falando. Ele está falando do seu sacrifício. E que ele tem pressa para que isso ocorra. É disso que ele está falando. Beleza? Ele está falando do seu sacrifício. Ele veio consciente da necessidade de sacrificar-se, porque o benefício para o mundo é esse que hoje nós estamos vendo. Nós estamos estudando o Cristo. Sem a vinda dele, não existiriam casas espíritas, nem outras, naturalmente, no mundo. Então, vamos lá, nós estaríamos muito perdidos, principalmente com relação ao nosso psicológico. Então, vamos lá. E agora, que fogo é esse? Que fogo é esse que ele quer lançar à terra e tem pressa para que ela se acenda? Ora, o fogo serve para quem está com frio, certo? Sim. Ora, e nós estamos no frio da nossa indiferença com relação Gelado. Com relação Gelado. aos outros. É. Nós estamos no frio dos vícios incessantes nossos de natureza secular. Sim ou não? A chama, o fogo, traz a luz. Para quê? Para que combatamos as trevas. As nossas trevas obscuras, delituosas, dos erros de vidas passadas que vêm surgir na nossa mente e a gente tem vontade de repeti-los na vida atual. A luz clareia, portanto, o caminho presente e vai nos indicar o caminho futuro. Sim ou não? Sim. É isso aí. Então, é a chama da nobreza para que nós cumpramos os nossos deveres e nos afastemos e impeçamos a germinação do joio em nós mesmos, do joio do erro. Aquela má sementinha que em vida passada eu fiz virar uma planta significativa, ela está como semente, essa planta renovada no meu mundo mental. E em determinadas circunstâncias, com determinadas pessoas específicas, aquele joio quer germinar de novo. E nós não podemos deixar. Temos o dever de arar essa terra e impedir a germinação desse joio que nos levou a errar em vida anterior e podemos repetir o erro de novo nessa vida. Beleza? Beleza. Então, esse fogo é uma fé renovadora que nos tem que tirar da indiferença e nos colocar com sentimentos de caridade real dentro de nós. Sentimentos verdadeiros de caridade. Porque às vezes vai fazendo o bem, vai trabalhando no bem, porque isso é melhor do que a ociosidade, como sabemos. Mas temos em nós o sentimento real de caridade? Sentimento verdadeiro de caridade? Não.
Mas essa chama vai nos levar à conquista desses sentimentos. Para que nós, depois dessa vida, estejamos com uma roupa, uma túnica adequada para entrar numa colônia espiritual superior. Vestir um manto perispiritual brilhante para eu entrar numa colônia boa, sem os nódulos escuros que foram joios seminados em vidas anteriores. Essa chama há de nos colocar no trabalho incessante, porque essa é a única força, trabalho incessante, que nos vai levantar de um vale de sombras, onde nós caminhamos em vidas anteriores. Todos nós, sem exceção. Beleza, gente? Beleza. Olha, como fica difícil, né? Você falou tudo isso aí, mas se você prestar atenção, não é isso que a gente leu, né? O que nós lemos aqui, exatamente. Você teve o conhecimento, você estudou, você tem a doutrina espírita para te amparar, para chegar onde você chegou. Agora, quem não tem? Vamos colocar lá, eu vim lançar o fogo à terra, né? E preciso ser batizado. Quer dizer, se eu sou lá uma pessoa, vamos supor assim, antigamente do clero ou outra qualquer, eu vou lançar o fogo à terra porque é mais bruxa. Quem não é batizado tem que morrer, tem que ser queimado. Não é? Mas era o entendimento esse. Não era é? isso. Então você vê assim, como foi importante a vida de Jesus para começar o movimento do amor, para começar o movimento de tudo isso que a gente entende hoje como espiritismo, para chegar a essa conclusão. Até então, você vem varrendo a situação. A gente precisou da terceira revelação para poder entender o que estava na segunda e na primeira também. Porque se não tivesse isso, a gente não teria, não entenderia. Nós continuaríamos na infância. Né? Como até hoje você vê leituras textuais da Bíblia de acordo com o que, vamos pôr entre aspas, se prega. Se prega. Porque se eu não tenho tanto acesso se eu tenho acesso só especificamente à Bíblia, eu não tenho acesso a outros livros. O que você falar para mim, se eu tenho uma fé não só em você, mas no que está escrito, eu vou fazer o que você falar. Eu vou entender o que você falar. Porque o que vai abrir a nossa consciência mesmo é o estudo de outras situações. Ou você conseguir se melhorar sozinho, né? Porque é a lei do progresso, para chegar a uma conclusão assim. Então, olha quantos anos veio se arrastando de dúvidas, né? De situações que simplesmente se interpreta, às vezes, ao pé da letra, sem a luz do amor de Jesus. O sentido era literal. É o que está aqui, bota fogo. Não batizou? Aquele ali não foi batizado? Não, aquilo ali é pagão. Não entra na igreja, não pode ir para... Como é quando morre, é cemitério distinto, enterrado, porque não foi, não tem extremoção, que eles falavam antigamente. Então, tem tudo isso. Lembra o seguinte, nada foge da lei de justiça. Sim. O que a gente está trazendo aqui é Emmanuel. Esses conhecimentos não são meus. É do livro Escritinho de Luz e Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel. Depois eu posso ver quais foram os capítulos em que ele traz essas interpretações. Naturalmente, há religiões atuais, que não o espiritismo, que dão boas interpretações a esses próprios textos, né? Que dão boas interpretações. E no passado, sim, mal interpretamos muitos trechos do estudo, mas jamais fugimos da lei de justiça. Então, os que morreram
digamos assim, numa fogueira, tem em vidas anteriores causas pelas quais eles tiveram que morrer dessa forma. Ora, e uma outra coisa, ao longo da própria história, esses fatos não foram isolados. Quanto mais para trás nós formos para a história, maior o grau de crueldade. Então, o que ocorreu na Idade Média de crueldade é menos do que ocorreu na Idade Antiga. Porque esses pensamentos nossos, eles vêm de pouco em pouco, nós vamos todos nos libertando, nos regenerando devagar. Nunca é um fato isolado histórico. Beleza? Beleza. E olhando para a pré-história e observamos o que somos, hoje estamos no caminho da luz. Este fogo tem acendido a terra. Beleza? Beleza. Então vamos lá. Julgueis que eu tenha vindo trazer paz à terra? Essa paz que vocês estão pensando da ociosidade, não, eu vim trazer movimento. Não, eu vos afirmo ao contrário, eu vim trazer a divisão. Trabalho, o conhecimento. Vim trazer o conhecimento e o trabalho, e as interpretações serão distintas, e tem que ser assim para progredir. Lembra da mensagem lá do capítulo 1, ou do capítulo 2, né? O que ele falou? Modernos São Bernardos. Mensagem do capítulo 1. Mensagem de Fénelon. Olhai e marchai à frente. Não vos considerais pequeninos. A revolução é moral. Façais ouvir a vossa voz humilde. Aí a gente vê a mensagem anterior do espírito israelita. Não pensem que essas mensagens não devem seguir a mesma rota das ideias da liberdade. Sim, tem que seguir as mesmas ideias da liberdade. Lembra da Revolução Francesa? Sim. Em busca da liberdade? Porque até a Revolução Francesa, que foi ontem, século XVIII, final do século XVIII. Quem trabalha, quem paga imposto, 97% do povo, 3%, clero, aristocracia e realeza. Não, as ideias da liberdade vão ter lutas, vão ter abalos, vão ter discussões. E assim também para a renovação moral, trazendo as ideias claras do espiritismo, não vai ser sem abalo. Não vai ser sem discussão. Vai ter divisão. Mas na frente vai ter união. Uhum. A divisão é no presente, para que no futuro haja uma união num ponto melhor para todos. Porque de hoje em diante, se acharem numa casa 5 pessoas, estarão elas divididas umas contra as outras. 3 contra 1, 2 contra 3. O pai estará em divisão com o filho e o filho com o pai. A mãe com a filha com a mãe, a sogra com a nora e a nora com a sogra. Como disse o espírito israelita e o próprio Fénelon, é a propagação da ideia que não vai se estabelecer sem lutas. Item 11. Será mesmo possível que Jesus, a personificação da doçura e da bondade, logo ele que não cessou de pregar o amor ao próximo, não cessou, haja dito, não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada, eu vim causar a divisão entre o seu filho e o seu pai, entre o esposo e a esposa, vim lançar fogo à terra e tenho pressa que esse fogo se acenda? Será que Jesus falou isso? Pergunta de Kardec.
tais palavras não estarão em flagrante contradição, uma contradição às claras com seus ensinos? Não haverá blasfêmia? Né? Uma injúria contra Deus em lhe atribuírem uma linguagem de um conquistador sanguinário e devastador? Não. Não há blasfêmia, não há contradição nessas palavras, pois foi ele mesmo que as pronunciou. E elas dão testemunho da sua alta sabedoria. Apenas a forma um tanto equívoca não exprime com exatidão seu pensamento, o que fez com que muitas pessoas se enganassem quanto ao verdadeiro sentido dessas palavras. Tomadas ao pé da letra, tenderiam a transformar a sua missão inteiramente pacífica, a sua missão, noutra missão de perturbação e discórdia. Consequência absurda que o bom senso repele, uma vez que Jesus não podia desmentir-se. Aí ele nos sugere ler o capítulo 14 do item 6. Isso é aquela questão da parentela física e da parentela corporal, certo? Vamos só confirmar aqui, não precisa a gente ler, a gente já leu isso, né? 2, 3 vezes isso. Página 194. Exato. É aquela passagem que ele está com os apóstolos e muitas pessoas em volta, reunidos, e chegam os primos com a mãe, achando que Jesus tinha enlouquecido, que ele havia, né? Estava fora de si. Eles temiam as consequências do seu movimento de lançar fogo ao mundo, de trazer uma renovação de conhecimentos. E eles temiam por ele próprio. E queriam se apoderar dele. Jesus aproveitou a lição para dizer, olha, quem faz a vontade do Pai, esses são os meus parentes. E não os parentes consanguíneos. Não que os consanguíneos não possam ser, mas nesse momento os de Jesus não eram os primos, a mãe era. Mas só está receosa realmente, porque ela era mãe. Mas depois os parentes, esses primos, se tornaram parentes espirituais também. Então vamos lá. Item 12. Toda ideia nova encontra forçosamente oposição. E não há uma ideia nova, uma só, que se tenha estabelecido sem lutas. Nenhuma ideia nova se estabeleceu sem lutas. Ora, nesses casos, que por consequência são todos, já que não teve nenhuma ideia nova que se implantou sem lutas, a resistência é sempre proporcional à importância dos resultados previstos. Porque quanto maior ela é, maior a ideia nova, tanto mais numerosos são os interesses que fere. Correto? Sim. Tanto maior são os interesses que ferem. Alô? Oi, estou te ouvindo. Tá. Então, vamos lá. Se for notoriamente falsa, se a julgam sem consequência, se a ideia é falsa ou se não tem consequência, ninguém se alarma e deixam-na passar, certos de que lhe falta vitalidade. Agora, pensa então na ideia de Jesus que vem renovar o mundo. O que foi que Estevão disse? Estevão já num contato com o plano espiritual aberto, sofrendo um martírio de pedradas significativas. O que foi que ele falou aos judeus que estavam ali perto? Mas vocês aqui, com esse luxo todo,
Vocês só falam dos profetas, mas vocês não lhes seguem o exemplo. Aí começou a enumerar a vida dos profetas e todos os sofrimentos pelos quais passaram. Esse luxo de vocês é de assombrar. Então, era um conhecimento que ia ferir interesses. Era uma ideia nova que ia ferir interesses, sem dúvida. Agora, imagina a posição de Saulo, em que ele é a esperança do povo judeu. Talvez pelas atitudes de Saulo. Oi, Preta, eu estou no estudo do Evangelho aqui, eu já desço, tá? Preta? Oi. Então, Saulo, ele era a esperança do povo judeu. Sim. Por ele, os judeus esperavam até a liberdade política. Sabiam disso? Então, digamos, vocês têm o Cristo? Não, a gente não tem o Cristo, porque a gente espera que venha um Cristo para que eles nos dê uma liderança sobre todas as cidades da terra. É isso que o povo judeu esperava do Cristo. Mas enquanto não tem o Cristo, quem vai substituí-lo? Saulo. Saulo é muito inteligente. Saulo conhece tudo da lei. Ele defende Moisés. Então, as nossas esperanças sem ter o Cristo estão em Saulo. Aí Jesus lhe aparece no caminho de Damasco. Ele sai do máximo da hierarquia que se podia chegar para ser um tecelão. Essa transformação era o que deveriam viver todos. Todos os que tinham interesses, mas apegados aos interesses, não querem deixá-los. Então, se sentem feridos. Vamos acabar esse item aqui. Se, porém, é verdadeira, a ideia nova, se está assentada em bases sólidas, se lhe prevê o futuro é a minha decadência até da minha estrutura econômica. Um secreto pressentimento adverte os seus antagonistas, diz que aquela ideia nova constitui um perigo para eles e para a ordem das coisas. Então, vocês que estão no poder deixarão de tê-lo, em cuja manutenção se empenham para manter a ordem. Claro, estão no poder. Atiram-se então contra ela e contra todos os seus adeptos. Assim, a medida da importância e dos resultados de uma ideia nova se encontra na emoção que o seu aparecimento provoca, na violência da oposição que desperta, bem como no grau e na persistência da cólera dos seus adversários. Compreenderam, então, o grau de lutas? Sim. A que se refere o espírito israelita e Fênelon, e que Jesus tem uma visão muito mais ampla. 300 anos de martírio, quantas lutas para estabelecer a paz que Jesus quer oferecer ao mundo. Não acabou. Beleza, gente? Vamos fazer a oração. A Renata está me chamando aqui. Ok. Aí eu já volto para falar com o teu esposo, viu, Malu? Tá bom. Tá jóia. Quem faz a prece? Quem faz a oração, gente? Senhor Jesus, nós agradecemos, Senhor, pelo dia de hoje, pela oportunidade do estudo, por termos o João, Senhor, um companheiro disposto a nos auxiliar nesta caminhada. Mas como eterno pedintes que somos, Senhor, queremos pedir pelas pessoas que se encontram acamadas, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, solicitando assim, Senhor, a sua presença, o seu amor à humanidade inteira. Se conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja.
Graças a Deus. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Melhoras para a Renata, João. Vai lá atender ela. Beijos. Beijo.